Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E agradecemos a você que já está aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram. E como sempre, nós temos um tema sempre relevante. Hoje nós temos nosso segundo encontro com o nosso convidado especial, nosso vizinho, parceiro lá do MAP, do Cristo Consolador. Nós estamos continuando a falar um pouquinho, sobre o trabalho que essa instituição apresenta, oferece. Ele faz parte da liderança desse trabalho que envolve, o Instituto Jair de Ogum, do Ilê, do Oxum Apará também. Na encontro primeiro, nós falamos de alguns fundamentos, em relação à questão da matriz africana, que já está lá no nosso site, quem quiser acessar. E hoje nós iniciamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão da intolerância religiosa, Então, o nosso convidado, como nós citamos na vez anterior, vamos reprisar agora, ele representa o Instituto Oxum Apará, o Instituto Jair de Ogum. Ele é escritor, poeta, contista, palestrante, promotor do afrofuturismo, de práticas para salvaguardar a difusão da história e memória, é guardião do legado material e imaterial do Babalorixá Jair de Ogum, professor de Sociologia e Filosofia, bacharel em Humanidades, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e mestrando em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido companheiro, irmão, nosso querido Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Bira. Boa tarde a todas as pessoas, internautas que nos acompanham, que nos assistem, que interagem com a gente nessa forma de interação virtual, digital, muito importante, para a nossa comunicação. Mais uma vez, Bira, agradecendo aí a oportunidade pelo espaço de enunciação e parabenizando pela iniciativa do MAP, do Irmão Samaritano, e sua, sobretudo, por promover essa ponte de diálogos, essa dialética tão importante para que a gente possa superar os males da nossa sociedade. Isso aí, Léo. Então, nós que agradecemos muito a sua disponibilidade, o seu acolhimento, tanto lá na instituição, que nós somos vizinhos mesmo de cerca ali, passamos de um lado para o outro, já estivemos lá, e com certeza a gente vai desenvolver muita coisa produtiva e necessária, para o entorno da comunidade que está lá. E hoje, Léo, nós vamos então começar a falar aqui, refletir sobre a questão da intolerância religiosa, essa questão que envolve a todos nós, e vocês principalmente, assim, que tem sido alvo assim, mais frequente, não só de agora, mas historicamente, que você já falou lá atrás, no nosso primeiro encontro. Então, assim, a gente queria que você falasse para a gente, começasse a dizer em que consiste a intolerância religiosa. Você já deu alguns parâmetros, mas ela é bem diversa, e às vezes a gente, enquanto leigo, enquanto não está dentro do contexto, ou não está sofrendo aquilo, a gente passa meio que distante, sem ter muita clareza do que é. Então, o que a gente poderia dizer aqui para os nossos internautas, em que consiste a intolerância religiosa? Ô, Bira, como a gente prometeu ali na primeira conversa nossa, a gente entender que todo processo social, toda circunstância, ela possui uma origem, uma causa e uma consequência, E, assim, muitas das vezes a gente só olha a ocorrência disso,
A gente só olha o caso consumado, mas a gente não pensa sobre a origem e a gente não pensa sobre a consequência, né? E é um exercício que a gente precisa fazer, né? Porque senão a gente não resolve o problema. A gente precisa ir na raiz do problema para resolver, né? Então, assim, compreendendo isso que a gente chama de intolerância religiosa, a gente precisa voltar um pouco no contexto histórico, né, do surgimento, inclusive, do que a gente chama hoje de Brasil, né, o Estado brasileiro, como é que isso se constituiu. E isso tem a ver com o processo de colonização, né, o processo de escravização, né, dos povos africanos. Que isso tudo foi muito pautado e construído, né, a partir de uma lógica, de uma forma de pensar, né, racista, e que vai subjugar, né, inferiorizar a cultura africana, o modo de vida africano, né, vai tratar isso como uma barbárie, né, que essa foi a dimensão do conflito humanitário que gerou esse processo da colonização e da escravização. Então, assim, como consequência desse processo, tudo aquilo que faz alusão, tudo aquilo que é originariamente dos povos africanos no Brasil foi tratado como errado, né, como malfazejo, como, né, e aí isso vai ganhar outras conotações em tempos atuais, como a ideia da demonização, né? E agora isso tudo está pautado num pensamento que vai racializar uma cultura como sendo inferior, certo? Então, esse precisa ser o nosso ponto de partida, né, para que a gente possa conseguir compreender e enfrentar o problema. A consequência dessa intolerância, ou seja, como é que isso se deu ao longo do tempo no Brasil, né? Tudo aquilo que vinha da herança africana precisava ser repugnado, né? Então a gente tem aí vários escritos, né? Eu posso recomendar um livro muito bom chamado O Poder dos Candomblés, do Edmário Ferreira, que faz uma pesquisa muito importante lá no recôncavo da Bahia. Ele vai problematizar ali a noção da cidade de Cachoeira ser chamada da cidade do feitiço, né? Então todas essas nomenclaturas vão trazendo para a nossa tradição, para a nossa cultura, um aspecto, um estigma, né, de algo negativo, de algo ruim. E a gente vai compreendendo desse processo o apagamento da nossa existência, né? E o Brasil, né, assim, quando a gente vai pensar o pensamento social brasileiro, a gente vai identificar que a existência de algumas práticas, né, que elas são extremamente complicadas para a gente, que é a ideia de maniqueísmo, né? A ideia maniqueísta, ela é uma ideia de que a gente vai estabelecer uma noção de bem e mal, né, de bom e ruim, né, de feio e bonito, né? E essa ideia, ela está constituída no pensamento social brasileiro. A gente pode ver isso em vários aspectos da nossa sociedade, né? Essa ditadura da beleza, né? As classes sociais, né? E também no ponto de vista das culturas, da religiosidade, né? Vai se estabelecer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é endemonizado, aquilo que é sagrado, que é divino, e porque você precisa criar, né, o inimigo, você precisa criar o errado para você ser o certo, você precisa criar o feio para você ser o belo, né? E isso vai constituir a sociedade. Agora sim, Léo, para não fugir aqui, quando você fala assim dessa cultura da endemonização, como é que ela se manifesta aí? Tudo, quando você está falando assim, dessa questão do feio, do errado, essa questão mais maniqueísta, assim, que vem muito essa coisa assim, do demônio, né? Não, porque inclusive a própria doutrina espírita, né, ela sofre comparativamente, talvez, não, com certeza, bem menos tipo de incidência, mas também sofre, né? Alguns centros espíritas já passaram por isso.
Porque tem aquela visão do demônio. Então, assim, é na cabeça das pessoas que acham que foi criada essa cultura. Não, fulano então representa o demônio, representa a coisa ruim. Então vamos acabar com ele. Alguma coisa passa por aí? Sim, com certeza. Porque aquilo que foge a uma regra estabelecida de um padrão referencial de humanidade e de cultura. O que a gente chama de eurocentrismo ou etnocentrismo, o que isso quer dizer, né? Todos os valores civilizatórios, morais, éticos, eles estão pautados numa dimensão eurocêntrica que se apropria, eu falo se apropria porque eu acho que precisa se problematizar isso, ela se apropria de uma perspectiva judaico-cristã, né? Talvez seja ali uma forma de apropriação do que é a cristandade, eu prefiro chamar de cristandade do que de cristianismo, né? Que vai subverter, inclusive, alguns valores e vai entender que tudo aquilo que parte dessa perspectiva é a única certa e a única correta, né? E quando, na verdade, a gente está entendendo que não, porque isso leva a algumas consequências. E quando as culturas africanas, né, uma vez estigmatizadas pela questão do racismo, tudo aquilo que faz parte precisa ser repudiado. E um elemento fundamental que a gente trouxe no encontro passado foi falar da ancestralidade, né, que é isso que toca também a questão do espiritismo, que é a coisa do transe, né, que é a coisa dessa conexão do êxtase, né, com os nossos ancestrais, né, que a gente se comunica, e na perspectiva judaico-cristã tem um outro sentido. Então, essa endemonização, ela vem muito de ser aquilo que a gente vai chamar da alteridade, né? A rejeição a uma alteridade, aquilo que é uma diversidade cultural. Então você olha práticas que são diferentes de uma cultura hegemônica, você logo diz que aquilo para o mundo cristão é errado. Mas isso tem um sentido que eu queria trazer, aproveitando a sua pergunta, que eu digo sempre assim, olha, eu não conheço o demônio, eu não conheço o diabo. E eu falo que eu não conheço porque isso não faz prática da nossa cultura. E eu também não estou aqui, Bira, para fazer juízo de valor. Porque a gente sabe bem que existe segmentos que se autodenominam satanistas, né, que eu não sei classificar se são religiosos ou não, mas eu também não estou aqui para julgar, né, não conheço, sinceramente eu não conheço. E o que acontece que colocar a gente, mas a gente sabe que existe uma polaridade, né, entre o que é o satanismo e o que é o cristianismo. Mas colocam a gente nessa polaridade sem a gente ter nada a ver com isso, né? Porque a gente não cultua Satã. Quem me apresenta essa dimensão é o mundo cristão, ele que diz pra gente que existe isso. Mas na nossa cultura, inclusive, não existe essa polaridade, né? Não existe o que é o opositor ao Criador, né? Simplesmente não existe, como existe na cultura cristã, que tem Deus e o diabo. Para nós, Olodumare, que é essa dimensão do Criador, né, dessa energia geradora, melhor dizendo, né? O Criador ainda é numa ideia cristã, mas assim, melhor colocando para a nossa realidade, seria uma energia geradora da vida, geradora do mundo, né? Então essa energia geradora não existe na nossa compreensão filosófica algo que se oponha a ela, ou algo que seja maniqueísta a ela, né? Tudo é a partir dela. Então, assim, sinceramente, essa dimensão do demônio, né, não existe, não cabe para nós, para nos definir, né? Mas aí, já fazendo aqui uma pausazinha, que as pessoas estão entrando aqui, quem está chegando agora, nós estamos dando continuidade, né, hoje no segundo encontro, né, falando hoje sobre intolerância religiosa. Estamos falando aqui com o Leonardo Lázaro Fajnon, Ogum Fajnon, né, que representa o Instituto Jair de Ogum e o Instituto Ilê da Oxum Apará,
que são os nossos vizinhos lá do Cristo Consolador, MAP, Cristo Consolador em Itaguaí. Nós falamos inicialmente no outro encontro, né, sobre alguns fundamentos da matriz africana, e hoje nós estamos falando especificamente sobre intolerância religiosa. Ele está fazendo aqui uma exposição inicial, e você pode deixar aí o seu questionamento, a sua indagação. Está sendo muito rico essas reflexões trazidas aqui pelo nosso querido Leonardo. Então, Léo, e aí, assim, como é que ela se manifesta, assim? Você trouxe, né, e aí não tem como, né, não fazer esse dado histórico, né, que ele é importantíssimo. Nossa, essa introdução que você fez foi fantástica, trazendo realmente assim, uma dimensão maior de como isso tudo se ancora, né, como é que isso surge, como é que se cria isso, como é que isso de fato se fortalece de uma forma insidiosa, né? Agora, assim, como é que ela se manifesta? Como é que ela tem se manifestado? A intolerância ela tem se manifestado de que forma no contexto geral, e que normalmente, né, as religiões de origem africana, de matriz africana, são, me corrija se não for o certo, são as que são mais agredidas, que são mais desrespeitadas, né? Como é que isso se manifesta? Como é que isso tem se manifestado? Perfeito, Bira. Eu gostaria até de te responder isso, talvez em duas partes, né? Fazendo um complemento aí do que a gente estava falando anteriormente, mas a sua pergunta ela permite que a gente retome isso, né? Porque assim, não é uma coisa que acontece agora, né? Talvez os mais novos podem pensar, mas isso como é muito colocado, né? É uma dimensão do neopentecostalismo e tal. Não é bem isso, né? E como eu disse inicialmente, isso é um marco histórico, né? Que acontece desde sempre. O que ocorre é que essas dimensões elas estão se ressignificando, né? A opressão, né? A perseguição, o racismo, né? A intolerância, ela vai, com o passar do tempo, ganhando outras conexões, né? Outros sentidos. Então, assim, se a gente for pensar, eu vou pegar o Brasil colonial, o Brasil império, né? O pós-abolição, a gente tinha ali uma opressão pelo Estado, né? Era o Estado que fazia essa opressão, né? Que fazia essa perseguição. Tem leis que estão falando disso, né? Que tinham, né? Leis que estavam proibindo a prática das religiosidades de matriz africana, né? Que proibiam a capoeira, por exemplo, que proibiam o samba, né? Tudo aquilo que era de origem, de ascendência africana, era proibido nesse país. Então, essa perseguição ela sempre houve, né? E por que a gente faz esse resgate histórico? Para que a gente possa entender como que ela se reorganiza, né? E ela se reorganiza hoje através dessa lógica. Hoje, o que eu acho sim, que seria muito importante ressaltar, ao longo do tempo ela vem sofrendo essas perseguições, mas hoje ela ganha uma dimensão extremamente séria. Não que antes não fosse, mas que se antes você tinha a repressão, vou pegar um exemplo, né? A gente tem hoje o Museu da República, né? A partir de um movimento de algumas lideranças da nossa tradição, tá lá no Museu da República o Museu do Sagrado Afro-Brasileiro, que foram peças, né? Foram utensílios, foram elementos do sagrado da matriz africana que foram apreendidos pela polícia, né, ao longo de décadas e que estavam no Museu da PM, aqui no Rio de Janeiro, né, como elementos de apreensão, né, criminosa da polícia. Né? Então, tudo aquilo, a PM colocou o nosso sagrado dentro de um museu que eram coisas da criminalidade apreendida. Olha só então, que criação perigosa, né? Como você vai falando, que vem desde sempre aí e cada vez pegando outras conotações, né? É isso. E agora, o que acontece no cenário atual, Bira, é uma coisa que é o chamado Complexo de Israel.
né, o que é o Complexo de Israel hoje? Ele é uma grande articulação perigosa entre o narcotráfico, entre as milícias e entre alguns segmentos neopentecostais que vão proibir, né, a prática das tradições de matriz africana nos territórios controlados, né, de forma bélica, né, de forma armada, né, por esse poder paralelo. Isso não é de hoje também, né? Meu pai já denunciava isso lá atrás, desde a década de 90. Né? A gente tem aí uma outra grande referência, que é o professor Jário Pereira de Jesus, que denunciava que isso iria acontecer desde a década de 80. Né? Então, assim, essa prática começa ali no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e aí quem quiser entrar na internet e pesquisar vídeos, isso está lá até hoje. Né? O poder paralelo quebrando, expulsando você, ao ponto de você não poder estender roupa branca no seu varal, porque isso caracteriza a nossa tradição, né? As pessoas não terem esse direito de liberdade de expressão. Então, hoje, o que é o Complexo de Israel, que está pautado, né, dentro de uma lógica fundamentalista judaico-cristã, que quer dizer isso? Né? Eu não estou aqui querendo me meter nas relações, né, com o Estado de Israel, não é isso, mas é que o movimento tem esse nome, eu não estou inventando. Você tem matérias de jornais que está denunciando isso, você tem já teses de doutorado, né, que estão fazendo essa denúncia. A gente pode botar no link aqui mais à frente sobre isso. Porque tudo que eu estou dizendo tem fundamentação teórica e jornalística, né? Tem uma imprensa que está fazendo essa denúncia. E então, aí você está colocando assim que isso é muito mais uma questão isolada e individual, né? É uma questão estruturante, né, que vem, e aí dentro dessa dimensão de como isso tem manifestado, né? E é importante que não dá como não contextualizar, né, como você faz essa contextualização, e é de fato assim, extremamente elucidativo, né, de como isso se manifesta, né? Como isso vai se interiorizando na cabeça das pessoas, das instituições, e vão assumindo isso como verdades, né? Em virtude da crença. Então, volta e meia, com muita frequência tem acontecido isso. E vocês mesmos aí já passaram por isso mais recentemente? Como é que você poderia ilustrar isso assim, de uma forma assim, que você faz esse contexto histórico, que é muito importante, de onde que vem isso, sabe? Né? É uma questão que é estruturante, né? Como desmistificar, como desconstruir isso? Como é que vocês, enquanto instituição que representa essa dimensão toda, têm lidado assim, daí a gente vai falar mais à frente, como vocês têm trabalhado para contrapor isso, mas como vocês têm recebido esse tipo de manifestação de tolerância? Se você pode relatar algumas situações, que às vezes algumas situações são sutis, outras são mais ostensivas, né? E esse aspecto mais sutil, às vezes ele é tão profundo quanto aquilo que se manifesta de uma forma mais contundente, porque ele está enraizado, como se fosse algo subreptício, né, que está ali. Você podia ilustrar para a gente algumas situações que vocês já vivenciaram, que você já acompanhou de perto, ou com vocês mesmos, com você? Isso é muito importante, Bira. Você traz um conceito que são questões estruturantes. E é de fato isso, porque não são questões pessoais, são questões estruturantes, né? Quando eu falo das peças que estavam no Museu da PM, a gente está falando de uma repressão policial, de uma repressão do Estado que foi lá, prendeu coisas, quebrou, fechou. Hoje, a gente fala de uma violência, que isso é uma prática de violência, é uma prática do racismo, mas hoje a gente está falando de uma violência que ela ganhou parâmetros com a vida da pessoa, né? Existem pessoas que morreram, existem pessoas que foram ameaçadas, existem pessoas que precisaram sair do país, né, que fecharam seus espaços. Então, essa dimensão da vida humana, ela ganha hoje, na atualidade, né, um aspecto muito grave, né? E
E aí, essa dimensão estruturante gera uma coisa muito importante, que é o que está aí, talvez, implícito na sua fala, que é a lógica da teoria do medo. Né? Você instaura o medo. O medo, ele é socialmente construído, né? E você instaura o terror. Né? Quer dizer, as pessoas não se sentem mais seguras para saírem na rua como eu estou aqui hoje, como eu saio normalmente, como você já me vê, né, várias vezes na rua assim. Né? As pessoas têm medo, porque é uma lógica de terrorismo. A gente está falando de terrorismo, a gente precisa entender que isso é uma prática terrorista, você instaura o terror na cabeça das pessoas. Né? E isso é muito grave. Agora, qual é a grande consequência disso, né, que a gente falou lá atrás? Quando a gente tem essa prática, e aí a gente faz algumas reflexões, é porque as coisas são construídas, né? Então a gente construiu o movimento, né, do socioativismo, nesse sentido, construiu esse parâmetro da intolerância religiosa. Mas hoje a gente já reflete que a gente não está falando de uma intolerância religiosa tão e somente. A gente está falando de um racismo que a gente pode chamar de um racismo religioso, ou de um racismo civilizatório, mas fundamentalmente é racismo. E por que é, Bira? Porque a cada terreiro, né, ou espaço, ou uma comunidade tradicional de matriz africana que é fechada, que é apedrejada, que é queimada, como já aconteceu várias vezes, se morre uma cultura, mata-se uma cultura. Né? O professor, o doutor Boaventura de Souza Santos, né, e aqui no Brasil, a professora doutora em filosofia Sueli Carneiro vai trazer o que é o epistemicídio. Né? Episteme tem a ver com as formas de conhecimento de um povo. Né? E o epistemicídio seria o assassinato dessa forma de conhecimento. Né? Quando as pessoas cometem esse ato, elas estão não só queimando um espaço, elas estão queimando toda uma cultura, toda a possibilidade de uma reprodução de conhecimento a partir de um povo. Qual é a consequência disso? É a redução da diversidade humana. Né? E quando a gente está falando disso, isso é um atentado à humanidade. Por quê? Porque isso infringe diretamente os direitos humanos. Então, Bira, falar de intolerância religiosa, falar de racismo religioso ou civilizatório, é falar fundamentalmente de direitos humanos. Né? É a possibilidade de uma humanidade, de uma forma não eurocêntrica, não etnocêntrica, não pautada nos valores culturais e civilizatórios europeus ou judaico-cristão, se manifestar e continuar existindo. Essa é a grande gravidade para além da vida física. Né? É também a morte da existência de uma cultura e civilização. Aqui, em especial, né, respondendo de forma mais objetiva, a gente, no nosso território, a gente nunca sofreu nenhum ataque mais ostensivo. Né? Acontece algumas coisas, né, das pessoas passarem na rua e fazer algum gesto, alguma coisa. Agora, eu, de forma muito particular, muitas das vezes na rua sofro algumas dimensões assim, né, das pessoas quererem botar a mão na minha cabeça, botar a Bíblia em cima de mim, porque eu ando assim, trajado, porque faz parte da minha cultura. Então as pessoas querem rezar, estende a mão no sentido de orar por mim, como se eu precisasse ser salvo, né, de alguma coisa maléfica que eu esteja fazendo. Né? Esses dias eu fui trocar o pneu do carro numa borracharia, e no final o dono da borracharia veio conversar comigo, dizer que eu tinha uma missão, que Jesus tinha. Eu falei, eu acredito, inclusive eu estou nessa missão, você conhece o nosso trabalho aqui, né? E eu falei, eu estou desempenhando, né? E é isso, né? Então isso tudo é uma grande forma de epistemicídio, de etnocídio, a morte das culturas, né? E isso tudo é racista, né? Então quem promove isso está sendo racista. E essas práticas, elas são racistas porque elas tentam eliminar outra forma de existência de uma humanidade. Então, nós estamos aqui, passa rápido, né, Léo? Para quem está chegando agora, para quem está, nós agradecemos aí
nosso segundo encontro, e aí nós estamos fazendo inevitavelmente o convite para o terceiro. Se você aceitar, para a gente falar mais especificamente o que está sendo feito, o que a instituição está fazendo, né? Estamos nos 2 minutinhos, mas deixando já para o próximo encontro, gostaria de abrir o terceiro encontro, Léo, quando você vai falar do que está sendo feito, você falar um pouquinho mais desse medo, dessa cultura do medo, e como isso impacta na nossa estrutura mental, sabe? Do medo de... acompanhei um período quando a gente trabalhava na área pública, na escola, né? De um adolescente, né? que usava as próprias roupas, né? E era vítima de bullying da escola, etc, né? Mas tem toda essa questão que você fala da morte da cultura, etc. Mas tem a situação também mental, emocional, do medo do indivíduo. Por exemplo, como isso é impactante, né? Da pessoa ficar amedrontada, com receio de ser... Porque o poder coletivo é uma coisa realmente insana, né? É muito forte, né? Muito mais, talvez, que a gente possa imaginar. Então, nós estamos deixando aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento para aqueles que estão nos acompanhando e o convite para você vir no próximo encontro falar especificamente assim, do que a instituição, né, que você coordena, né, que é a nossa instituição que fala da parte do Instituto Jair de Ogum, né, do Ilê da Oxum Apará, que são os nossos irmãos vizinhos lá do MAP Cristo Consolador. O que está sendo feito quando você fala do afroturismo, etc. Outras práticas, e até como você é professor, se já existe alguma coisa mais estruturada para, através do currículo escolar, já está se pensando em fazer algo de prevenir, de mistificar esse olhar todo que já foi construído de forma assim tão equivocada. Então, eu deixo aí para você dar o seu até logo e para a gente buscar um terceiro encontro. É isso, Bira. Muito obrigado. Convite aceito. Estamos aí. Acredito que essas práticas elas nos fortalecem. Então, estamos juntos sempre que precisar. Ampliar essa discussão, essa conversa, esse diálogo, que eu acho que é fundamental. O diálogo, a diplomacia e a capacidade da gente conversar e resolver os nossos problemas estruturais, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por esse momento, por essas trocas, né? E mais uma vez parabenizar aí a iniciativa para essa tentativa nossa aí de se compreender, viu? Isso, de se compreender, você falou muito bem. Então, gente, agradecemos mais uma vez. Veja esse vídeo no nosso site, compartilhe, tem o anterior também, a parte primeira, né, do início, e essa segunda, e teremos então o nosso próximo encontro falando sobre intolerância religiosa. Muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.